Olá, meus amigos, aqui Gil Menech, o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Sara Cali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Estamos aqui para falar no nosso Palavra de Amigo. Estamos aqui direto onde fica aqui o assentamento de São Cosme e Damião, dos Herês. E vamos falar sobre o poder que tem a linha das crianças, o poder dos Herês, né? Na espiritualidade, o poder que exerce os Herês na espiritualidade. É o vídeo de hoje. Se você quer saber mais sobre a influência de Cosme Damião e os Herês na sua vida, vamos assistir o vídeo. Vamos ao vídeo? Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com este tema muito importante. Todo mundo pergunta, Gil, mas fala sobre os Herês, São Cosme e Damião, teve o Dia das Crianças, né? Teve aí dia 27 de setembro passado, que é o Dia dos Herês, mas qual é a história de São Cosme e Damião? Outros já me perguntaram, Gil, aqui no assentamento tem São Cosme e Damião, mas não tem Dom 1. Por que não colocaram Dom 1? Quem era Dom 1? E qual a força das crianças realmente? Tem crianças do mal? Tem crianças do bem? E é isso que nós vamos falar agora. A força de São Cosme e Damião, São Cosme e Damião, a história deles, eles eram dois médicos, né? Eram gêmeos, médicos de uma família riquíssima e muito abastada. E eles deixaram toda essa riqueza para cuidar dos pobres, dos desvalidos e principalmente das crianças. E foram santos que foram muito subestimados, também tratados como bruxos e tudo mais, foram açoitados, degolados, é uma história trágica. Toda a história dos santos católicos romanos, né, geralmente ela tem um final muito trágico e que fala de uma tragédia muito grande. E como ele se encaixa nas religiões de matrizes africanas? No candomblé é considerado os guias, né, com a parte que representa as crianças, que representa o início, que representa toda a infantilidade do ser humano, é trazida através dos herês. Os herês é um termo usado pelo candomblé e principalmente muito forte falando da infantilidade, né, da energia pura da infância da criança. Na Umbanda, nós falamos sobre os guias de criança. Guias de criança. O termo herê acabou sendo misturado depois. Guias de criança. Crianças que foram embora deste plano muito jovem e que quando vem canalizado nos médiuns, elas vêm canalizados na forma infantil, na sua forma de desencarne, que foi na infância, e trazendo a força. Junto às crianças, nós temos assim, de um lado, de uma ponta da raiz da Umbanda, nós temos os guias de criança, que é a energia base, né, da renovação, da pureza, da ingenuidade, de toda essa força. É um dos pilares que fica num ponto. No outro ponto, nós temos os Exus, que é a energia mais densa, é a energia que traz já a maturidade, a malandragem, toda a malemolência que o ser humano carrega. Então, é a dualidade, o yin e o yang. Do lado das crianças, a inocência, a pureza, né? O início de tudo, toda aquela
a descoberta, o conhecimento, do outro lado a parte de Exu, que já é o Yan, que não é a maldade, mas a dualidade, já é aquela malandragem, já é toda aquela história que a gente adquire com o tempo, quando a gente perde a inocência e começa a saber realmente o que é os perigos da vida. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Porque, na verdade, uma gira de guias de criança não podem ser junto com as de porque estão nos extremos opostos. Não é porque um vai atrapalhar, mas um vai vibracionar de uma forma diferente que o outro. Então, portanto, nós temos os dois pilares. Nós precisamos das duas coisas, da inocência e da malandragem, da sabedoria, para conviver nessa terra. Então, é muito importante que você saiba avaliar desta forma como é a história, sem ficar colocando que um é bom e o outro é mau. Isso não existe, são dualidades. Aí as pessoas falam assim, mas eu fui num terreiro, o guia de criança foi, puxou meu cabelo, jogou guaraná, fez isso, fez aquilo, fez birra. Isso é certo ou o médium estava mistificando? Tá, ambas as coisas estão certas. O médium pode estar mistificando, pode ter bobagem nisso, e também pode ser um guia de criança. Afinal de contas, nós vamos ter uma criança em desenvolvimento naquela manifestação. Então as crianças fazem birras, as crianças choram, as crianças têm vontades, elas bagunçam, elas têm toda uma liberdade e se manifestam dessa forma. Claro que no fundo de tudo isso, ela tem um mistério e um fundamento. Muitas das vezes as pessoas falam assim, eu fui lá, me sujaram de bolo, me jogaram guaraná, que criança mal educada, porque eu não gostei, porque eu fui lá, porque foi assim. Então não vá. Já te aviso, você vai numa gira de guia de criança, uma gira de erê de criança, vá preparado para tudo, principalmente para sair melado de doce e de bolo. Sabe por quê? Porque o açúcar, o doce, o bolo, o guaraná, ele faz parte do fundamento da criança trabalhar. Sabia? Quando você vai, tá aqui, vem pra cá, ele vai bem na frente do celular. Tá vendo como é malandrinho? É uma criança. Quando você vai nessa gira, o que acontece? Se você vai numa gira de caboclo, ele vai utilizar do charuto, ou numa gira de esquerda, que você vai trabalhar com os Exus, eles têm os charutos, os cigarros, tem as bebidas, tem isso, tem aquilo, porque são fundamentos energéticos do ser humano e que tem fundamento na limpeza espiritual sua. E os elementos que os guias de criança utilizam são os doces, as balas, o guaraná, o suco, tudo isso. E o jeitinho peculiar deles é aquela brincadeira. Passando açúcar, passando doce. Se você sair de lá zangado, bravo, estragou minha chapinha, gongou minha maquiagem, estragou não sei o que, não vá. Porque você já vai numa energia ruim. Vai numa energia pura, vai numa energia tranquila. Se tiver que sair lamecado de bolo, vai. Se tiver que lamecar teu cabelo, vai. Toma banho, arruma depois, troca de roupa e pronto. Sabe por quê? Porque quando ele faz isso, por mais que pareça uma birra, às vezes ele está forçando em te jogar aquilo justamente para tirar aquela rusga, aquela coisa que está de mal em você. Então vá de corpo aberto e com a energia mais fluídica possível, porque aí que ele vai curar. Eu desde criancinha, desde que eu me conheço por gente que eu frequento a Umbanda, que eu nasci na Umbanda, eu via os guias de criança da minha mãe, que é muito levado. Eu já vi ele pegar, tinha um menininho com uma ferida imensa na perna e que não fechava. Aí os pais puseram assim por cima, porque geralmente os terreiros de antigamente, assim como o meu, tem aquele portãozinho assim que divide a assistência da onde fica o lado da gira, né, onde está o altar. E colocaram aquela criança por cima assim. Ele pegou um guaraná que estava na mão, virou na ferida daquela criança, aquilo ferveu que nem água oxigenada. Mesmo assim, e ele pôs a mão em cima da ferida, aquela ferida bem nojenta mesmo, era bem pequenininho, mas eu lembro como se fosse hoje. E aí passou, tal.
Quando foi, acho que uma semana, outra, na outra gira que teve, veio esse casal com essa criança de volta agradecer. Aí a minha mãe estava desincorporada, queriam agradecer minha mãe. Minha mãe não entendia o que estava acontecendo, o que foi. Aí mostraram, a criança não tinha nem marca mais. Era uma ferida muito ruim, de uma palavra que ninguém gostava de falar antes. E a criança zerou ela com guaraná, jogando água. Se fosse qualquer outra pessoa, né? Ah, jogou água na ferida, vai infeccionar, vai isso, aquilo outro. Foi como ele trabalhou. E ali foi um milagre ali na frente de todos nós que o guia de criança fez. E ele é levado mesmo, o Luizinho, o guia da minha mãe, ele sempre foi passar bolo e vai. E quanto mais a pessoa às vezes fica assim, não vai. O que aconteceu? Muitas vezes aconteceram aqui. Temos um amigo que ele estava zerado na conta. Verdade, gente. Aí, e tinha um outro aqui, sacerdote, eu não vou falar nomes, porque não quero dar palco para muita gente chata. Estava aqui gongando tudo, era um sacerdote de outra religião, então ele estava falando mal de tudo e tal, que isso era grosseiro, que isso era isso, aquilo, e já estava sendo desagradável. E ele chamou, ele perguntou, tá precisando de dinheiro, né? Quer dinheiro? Então vem cá, preciso de benzer. Aí esse amigo nosso falou, não quero. Ele falou assim, então vira aqui que eu vou te benzer para você nunca mais faltar dinheiro. Ele pegou, baixou a cabeça mesmo ali, sem dó e nem piedade, ele virou a garrafa de guaraná nele todinho, deu aquele banho e foi. E chamou esse outro sacerdote aí, babaca, ele falou, não sei o que, vai me sujar, dentro de uma gira. Foi super grosseiro. Tá bom. Resultado, esse nosso amigo, esse nosso parceiro, daquela semana em diante, ele não parou de trabalhar, nem na pandemia, nem hoje. Nunca mais ele ficou com a conta zerada daquela maneira. Tudo foi prosperidade, não faltou trabalho, não caiu do céu, caiu trabalho, caiu bênção, foi. E agora todas as vezes, todas as giras de criança e tudo mais, ele não esquece de trazer o Guaraná e a primeira coisa, quer dar o banho, ele já vai com a cabeça, ele já vem pronto para sair da gira banhado. E traz os doces, não se importa disso, porque é o elemento que ele usa. Então, se você for se ofender com os procedimentos dos guias de criança, não participe. A mesma coisa, se você for se ofender com os procedimentos que acontecem na gira de Exu, não participe. Se você não se encaixa com a religião da Umbanda e os procedimentos que acontecem na Umbanda te causam aversão ao que está acontecendo, não participe. Por quê? Porque tudo dentro da nossa religião ou de outras religiões é fundamento. E você tem o direito de escolher se quer ou não participar. Agora, vir criticar e querer que mude por causa de você, tá se achando, né? Fica sozinho em casa, né? Faz o seu ritual, inventa a sua religião, entendeu? E pronto. As outras têm esses dogmas e as crianças são assim. E lógico, existem crianças da linha de esquerda, que são os Exumirins, que não baixam na gira de Cosme e Damião. Na gira de criança normal, não vem. Ela é monitorada, a gira de Cosme e Damião, das crianças, dos herês, pelos pretos velhos. Os pretos velhos, que são a sabedoria e são o mediador, tanto da esquerda quanto da direita. Eles estão no ponto central. É a fonte do Cruzeiro das Almas. São os porteiros, os que abrem as portas, o que abrem os canais espirituais, tanto para os Exus chegarem, quanto para as crianças chegarem. Então eles sempre estão ali, sabendo até que ponto eles podem chegar. Então eles estão mediando. Então não vai ter nada disso. Agora, claro, quando se participar de alguma coisa que faça a integridade física, tanto do consulente quanto do médium, em perigo, aí realmente é mistificação, realmente não é um guia, não é uma entidade, porque nenhuma entidade coloca o corpo físico do médium ou da assistência em risco, ok? Passou dali, aí realmente não é. Agora, a brincadeira, toda essa coisa, tudo tem fundamento e funciona, porque, vocês devem estar se perguntando, e o sacerdote babaca que xingou a criança? Tá na miséria. Perdeu
até o cargo de sacerdote, a máscara caiu, a última notícia que eu tive é que a casa dele encheu de água até aqui, casa que também está embargada pela justiça. Pois é só ladeira abaixo. Agora, foi a criança que se vingou? Sabe por quê? Ele já estava predisposto a passar por isso energeticamente, porque ele já produzia esse tipo de energia, então ele já estava fazendo isso com o destino dele. E o que aconteceu com o outro que aceitou o que a criança fez? A criança abriu os portais positivos para ela. Agora, para o outro, a criança simplesmente não teve o acolhimento e nem a permissão de trabalhar beneficamente na vida dele. Não que a criança trabalhou maleficamente para que ele ficasse assim na miséria, mas a criança não pôde protegê-lo. Agora, o outro que aceitou a proteção e que abriu as portas para que os herês trabalhassem na vida deles, os guias de criança trabalhassem na vida dele, foi contemplado. Agora, pode ter certeza que os guias de criança não se vingaram do outro. Isso não faz parte da energia. Apenas não tiveram a chance de ajudar. E a pessoa destruiu a própria vida sozinha, carregando essa energia negativa, esse ódio, essa rusga. Já ouviu falar que semelhante atrai semelhante? Então, quando você estiver muito chato, resmungão, muito de mal com a vida, saiba que é isso que você vai atrair para você. Sabe quando você é o dono da verdade e nada, nem ninguém consegue te convencer a fazer uma coisa diferente, boa? Saiba que é desta fonte que você vai beber, que é desta negação que você vai usufruir. E que não é aquilo que faz te fazer mal. O que te faz mal é que você não aceita nenhum tipo de ajuda. Sabe por quê? Porque você se sente tão poderoso, tão acima do bem e do mal, que você, quando alguém te estende a mão de uma maneira mais simples, você duvida. E aí você fica suscetível a atrair o seu semelhante, que é chato, ruim, encrenqueiro, entojado, que nem você. Então a gente convive com as energias que a gente produz. A gente prova daquilo que a gente produz. Certo? Falei só um pouquinho sobre as crianças, porque tem muita coisa para falar. A gente vai voltar nesse tema ainda. Se inscreva aí no canal, deixa aí as suas perguntas e tudo mais. Aos poucos nós vamos respondendo em vídeo, tá bom? Em vídeos novos. E não deixe de assistir o canal. E eu fico por aqui com a alegria das crianças. Eu e o Taquito aqui, olha aqui que delícia, nesse jardim maravilhoso aqui. Super gostoso, olha ali, mãe Iemanjá aqui do lado, tudo, olha que coisa mais linda, estamos aqui e ó, é tudo bênção. Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau! Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos e tchau, tchau!